gente, pela primeira vez, assim, né? De verdade, tô emocionada. Muito feliz de ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que já acreditaram antes mesmo de que eu pudesse ter tempo para vir aqui e criar realmente um conteúdo totalmente especial pra gente aqui no YouTube. Vocês já estavam aqui antes incentivando, assistindo, dando like, gente! Dá like no meu canal! E você que ainda não é inscrito, para tudo, vai lá, se inscreve, volta aqui e dá continuidade depois, viu? De verdade, Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o tempo que o Senhor tem nos proporcionado para que nós possamos entregar aqui um conteúdo que venha transbordar. Eu nunca quis fazer algo só por fazer, então por isso agora, dentro desse tempo, eu creio que o Cronos, né, o meu tempo, e o Kairos, acima do meu tempo, que é o tempo de Deus, chegou e nós estamos alinhados. Então, se você está comigo aqui agora assistindo esse vídeo, não tenha dúvida nenhuma, você está dentro de um tempo de alinhamento de Deus para a sua vida, através de tudo aquilo que Deus tem me confiado nesse tempo para transbordar sobre a tua vida. Palavra, oração, enfim. Eu me preocupei apenas em poder documentar, né? Na verdade, transbordar daquilo que o Senhor já tem me confiado. E hoje eu me sinto não totalmente pronta, mas sinto que é o tempo. E se é o tempo, independente de me sentir totalmente pronta ou não, é a hora de entregar, porque é a graça do Senhor que nos capacita. Então, seja bem-vindo de verdade, seja bem-vinda. Fala para todo mundo que agora eu tô aqui, tô com força, tô com vontade. E dentro disso, eu quero inaugurar hoje aqui, trazendo para vocês uma palavra que Deus já tem falado no meu coração há muito tempo. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de entregar ela algumas vezes, mas ela se tornou um princípio que norteia a minha vida. E tudo que é princípio, né, eu gosto de fincar a estaca. E a palavra de Deus é didática, só que dentro de um formato novo. Então eu quero compartilhar uma palavra que voltou ao meu coração nesse dia como palavra de Deus para a tua vida. Se encontra no livro de segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4, a partir do verso 8 em diante, vai trazer a narrativa sobre a história da mulher sunamita. Aquela mulher que via Eliseu, o profeta, passando pelas terras dela, né? As terras de Sunem. A gente acredita que ele inclusive passava lá, geograficamente falando, porque era basicamente a mesma rota do caminho do seu mentor Eliseu quando ia orar no Carmelo. E aquela mulher vendo Eliseu passar por ali, né? O texto diz que ela o constrange a comer pão em sua casa. Pão é um termo genérico para refeição. Não significa necessariamente que ele entrava ou que ele entrou ali só para comer pão, mas ele entrou ali ou foi constrangido por ela a entrar ali para se alimentar. E aqui começa então uma história que traz pra gente uma narrativa que no meu coração Deus me direciona a te dizer o porquê você precisa fortalecer a sua vida de oração. Camila, mas eu não vejo oração aqui no texto em nenhuma só vez. Mas você vai ver através da revelação aplicada da palavra de Deus o que significa isso aqui. Então o texto diz que ele vai entrar, né, constrangido por ela, porque quando Deus está decidido a te abençoar, a abrir uma porta diante de você, ele não pergunta se você quer ser abençoado, ele libera aquela bênção sobre você. E eu acho tão bacana que o termo aqui, constrangimento, não está ligado à vergonha, está ligado ao fato dela ter impelido, dela ter conseguido usar as palavras certas para convencer ele de que o que ele tinha para fazer naquela hora era de fato entrar na casa dela, né, e ser ali também abençoado pela vida dessa sunamita. Eu costumo dizer que ela, muito mais do que o profeta, né, ela conseguiu ver o homem por trás do profeta. Ela conseguiu ver alguém que, como ser humano, tinha necessidades, que Deus coloque no caminho de todos os seus profetas e dos seus ministros, homens e mulheres com a sensibilidade da sunamita, que consigam ver as necessidades que permeiam o ser humano, o homem, a mulher, por trás dos dons, por trás dos seus talentos. Eu já quero ministrar sobre a sua vida, que Deus coloque gente assim no seu caminho, viu? E aí depois que ele entra e ela faz ali o que minha avó dizia pra gente, né? Quem quer dar não oferece, entrega. E é isso que ela faz. Depois de um tempo a gente vai compreender que isso não acontece somente uma vez, mas se torna um hábito. Todas as vezes agora que ele passa pela terra de Sunem, ele pode entrar. E depois de um tempo de convivência, percebendo que aquele era um santo homem de Deus, segundo o testemunho da própria sunamita, ela vai dizer ao marido: olha,
eu tenho visto que este que sempre passa por nós, e esse passa por nós aqui não é na nossa rua, é dentro da nossa casa. Depois de um tempo de convivência, eu até costumo dizer que não tem como atestar o testemunho verdadeiro de alguém de longe. É por isso, inclusive, que tem gente que não gosta de se aproximar, só gosta do convívio com a rede social, porque proximidade revela defeito, né? E proximidade gera intimidade, mostra quem a gente é de verdade, né? Não quem a gente quer que o outro pense, mas quem a gente é de verdade. E esse testemunho é incrível, porque aquilo que Eliseu era de longe ficava ainda mais forte quando ele chegava para perto. E é por isso que depois de um tempo, ela diz, eu tenho visto que este que sempre passa por nós, ou seja, não apenas de longe, mas de perto, ele realmente é um santo homem de Deus. E como recompensa desse testemunho que Eliseu despretensiosamente dava, e aí depois que ele entra e ela faz ali o que minha avó dizia pra gente, né? Quem quer dar não oferece, entrega. E é isso que ela faz. Depois de um tempo a gente vai compreender que isso não acontece somente uma vez, mas se torna um hábito. Todas as vezes agora que ele passa pela terra de Sunem, ele pode entrar. E depois de um tempo de convivência, percebendo que aquele era um santo homem de Deus, segundo o testemunho da própria sunamita, ela vai dizer ao marido, olha, eu tenho visto que este que sempre passa por nós, e esse passa por nós aqui não é na nossa rua, é dentro da nossa casa. Depois de um tempo de convivência, eu até costumo dizer que não tem como atestar o testemunho verdadeiro de alguém de longe. É por isso, inclusive, que tem gente que não gosta de se aproximar, só gosta do convívio com a rede social, porque proximidade revela defeito, né? E proximidade gera intimidade, mostra quem a gente é de verdade, né? Não quem a gente quer que o outro pense, mas quem a gente é de verdade. E esse testemunho é incrível, porque aquilo que Eliseu era de longe ficava ainda mais forte quando ele chegava para perto. E é por isso que depois de um tempo, ela diz, eu tenho visto que este que sempre passa por nós, ou seja, não apenas de longe, mas de perto, ele realmente é um santo homem de Deus. E como recompensa desse testemunho que Eliseu despretensiosamente dava, ela disse, vamos construir para ele um quarto junto ao muro da nossa casa, para que ele possa ter repouso. Então, isso ia estreitando cada vez mais a afinidade dessa família com Eliseu, o homem. Ou seja, apesar de ser profeta, ela dá continuidade e ali ela se afeiçoa a ele como ser humano, né? No seu caráter. Enfim, ele vai ter então um quarto e fica aqui a dica principalmente para você, que assim como eu hoje está sendo inserido de forma mais ampla no digital, pensando, o que eu faço, como é que eu faço, eu já quero aqui deixar a dica, não é o ponto principal, a gente vai falar de oração, mas eu quero aqui nessa construção deixar uma dica para você. Não fique achando que é só uma lente, ou que é sobre curtida, ou sobre viralização, sobre views, porque não é sobre isso. É o seu testemunho que vai criar a plataforma que Deus tem para a sua vida. Eu digo isso porque Eliseu, dentro do contexto de hoje, poderia parecer tão obsoleto, né? Qual é o testemunho dele? Santidade. Ele não tem um canal, ele não tem um Instagram, ele não trabalha em nenhuma mídia digital. Qual é o respaldo dele? Santidade. Isso foi o suficiente para dar para ele estabilidade, aquele quarto. Ou seja, um lugar de segurança, né? Uma rede de contatos e de pessoas ali em Sunem para que ele tivesse todo o subsídio necessário para poder desenvolver ainda melhor a sua vocação e todo o profético que Deus lhe entregou. Tá compreendendo o que eu quero dizer? Mantenha isso. Mantenha o seu espiritual forte. Mantenha a sua vida santa com Deus. Porque por mais que alguém possa dizer para você que isso é obsoleto, com todo respeito, não é absolutamente nenhum dos nomes ou das conexões ou até das plataformas que você busca que vão te dar a estabilidade que você procura. Essa estabilidade está no céu. E ela veio para a vida de Eliseu através da vida daquela mulher sunamita, né? Então, depois de um tempo ali, ele se sente um tanto quanto constrangido, porque ainda não havia exercitado seu ofício profético sobre a vida daquela mulher. E então ele vai mandar Geazi, ver o que ela precisa. Mas que falta tem uma pessoa que é rica, né? E talvez você diga, Camila, mas dinheiro não compra tudo. De fato, não. Mas a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Em outras versões vai dizer que muita coisa resolve. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Eliseu manda Geazi perguntar para ela o que ela precisa, a verdade é que você não pergunta para uma pessoa rica o que ela precisa. Então, na verdade, o termo aqui não é o que ela precisa, mas é o que ela deseja.
Porque a necessidade de muitas coisas materiais podem ser supridas por dinheiro, mas somente Deus pode suprir aquilo que o dinheiro não compra. Então, quando ela pergunta, quando ela é questionada por Geazi, ela diz, olha, eu não preciso de nada, eu estou muito bem aqui como eu estou. Mas Eliseu não vai se conformar, né? Ele vai trabalhar naquilo que ela deseja, mas não tinha nem coragem de compartilhar. Porque Geazi volta e diz, olha, ela disse que não precisa de nada, mas eu percebi que o seu marido é avançado em idade e ela não tem filhos. Então ele disse, chama ela aqui. Agora ele vai usar com ela o mesmo princípio que ela usou com ele. Qual, Camila? Quem quer dar não oferece. Ela não ofereceu quando deu a oportunidade dele entrar na casa dela para saber se ele queria entrar em casa. Lembra do texto? Ela o constrangeu, ela o convenceu. Lembra do princípio aqui que eu falei que eu aprendi com a minha avó? Ele é bíblico e é real. Quem quer dar, não oferece, entrega. E é o caso dela quando ela chamou ele para casa dela. Ela não perguntou se ele queria comer, ela o impeliu, ela o constrangeu da maneira mais positiva que existia. Então, tanto que quando ele pergunta o que ela precisa, ela vai dizer que não precisa de nada, porque essa não foi a semeadura que ela fez na vida de Eliseu. Ela não perguntou se ele queria, porque quem está disposto a dar, não pergunta para o outro se quer receber, ele entrega. Agora, o que o outro vai fazer com aquilo que você está entregando é problema do outro. Então, você não precisa reter aquilo que Deus já te deu por medo de alguém não aceitar. Se foi Deus que te deu, irmão, entrega. É o que eu estou fazendo aqui nesse dia. Você está me entendendo? Então, ele agora sim, ele vai semear e também vai dar a ela o direito da colheita que ela tinha pela forma como ela também semeou na vida dele. Ao invés de perguntar o que ela precisa, ele vai liberar a palavra. Então, ele diz, Geazi, manda ela vir aqui. E quando ela vem, ela para na porta do quarto que ela havia projetado para ele, onde ele estava. Respeitosamente ela para ali, então ele libera a palavra. E ele diz, neste tempo determinado, tu conceberás e tu darás à luz a um filho. E eu acho extraordinário porque ela não creu ali naquela hora. Ela não disse glória a Deus. Ela não disse aleluia. Ela não disse esse era o sonho do meu coração. Não. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Na verdade, ela chegou a achar que aquilo poderia ser uma mentira. E isso revela um pouco do trauma e da confusão de pensamentos que passavam pela mente daquela mulher naquela hora. Eu não vou aqui usar todo o tempo para falar disso, mas essa manifestação dela revela um trauma muito grande. Trauma que talvez alguém que está me ouvindo aqui agora tenha. Duas coisas. Primeiro, isso me faz entender por que apesar de Eliseu ser profeta, e eu poderia, entre aspas, aqui dizer que ele era até mais profeta do que o seu mentor Elias. E eu não estou falando de unção, porque aquilo que Eliseu carrega, só carrega em virtude do que Elias carregava antes. Só que ele tem porção dobrada daquilo que Elias carregava. Mas quando eu digo mais profeta, eu digo nas características, a edumentária e toda a forma de Eliseu anuncia muito mais rapidamente o quão profeta ele é. Ele tem capa de profeta, bordão de profeta, vara de profeta, ele tem moço de profeta ao lado dele. Todo Israel sabe que Eliseu é profeta, mas você vai perceber que essa mulher sunamita não se relaciona com o profético que Eliseu carrega em momento nenhum. E aí agora, na única ocasião em que ele teve a oportunidade de exercer o profético, o sobrenatural, a palavra de Deus, ela de vez abraçar, ela rejeita. A palavra dela manifesta essa rejeição. Não, meu Senhor, homem de Deus. Parece até que ela está dizendo, não faz isso, não estraga a nossa amizade, não profetiza, não sobrenaturaliza. E isso aqui mostra, né, que na verdade há um trauma ali. Eu não sei quantas pessoas disseram que ela ia gerar. Eu não sei quantas vezes alguém disse para ela contar, né, um tempo determinado para gerar. Camila, por que você está dizendo isso? É conjectura minha, só que o texto me dá uma margem para no mínimo conjecturar e eu vou te dizer por quê. Quando ele perguntou a primeira vez o que ela precisava, ela não disse de pronto. E por que ela não disse de pronto? Porque ela está ali na condição de servir, então ela já estava habituada a servir. Essa é a posição e ela pensa que é até a única função dela. Então uma pessoa assim já recebeu muitas outras pessoas em casa. Uma pessoa assim já conheceu muitas outras pessoas, só que como Eliseu, ela nunca conheceu. Só que infelizmente, tudo aquilo que ela já viveu, tudo aquilo que ela já experimentou, seja no mundo dos homens
ou no mundo que os homens diziam ser de Deus, não trouxe para ela manifestação de fé diante de uma palavra profética, trouxe para ela dúvida, incredulidade. Então isso mostra pra gente que as experiências dela não foram boas. E aí agora, diante de uma experiência verdadeira, tendo a oportunidade de se alegrar e de celebrar, ela não crê, ela duvida, porque a experiência normalmente marca mais do que a palavra. E infelizmente muitas pessoas estão tratando hoje a palavra de Deus, os profetas de Deus e aquilo que Deus tem transbordado pela vida dos seus com incredulidade. Eu não acredito nisso não. Pastor não presta, profeta é tudo mentiroso, igreja nenhuma vale nada. Esse povo que tá aí, porque as experiências foram tão negativas que quando eles estão diante de uma possibilidade real, a fé deles não é manifestada, é sufocada. E logo a dor, seja de um trauma ou de uma esperança que um dia alguém teve, adoeceu, como disse Salomão. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Quantas pessoas entristecidas, quantas pessoas machucadas, quantas pessoas traumatizadas, quantas pessoas que dependem de Deus, esperam em Deus, mas não querem mais se relacionar com os homens, que são os canais que Deus utiliza. Gente, Deus não usa anjo, Deus usa gente. E é por isso que Satanás usa tanta gente e perverte tanta gente para poder ferir os lugares que sabe que Deus vai usar gente para tocar, para que quando essas pessoas aparecerem diante de você, você não creia. Mas eu quero hoje aqui, eu nem tinha programado dessa forma aqui, mas eu quero hoje aqui, através desse vídeo, dizer que assim como pessoas são agentes de feridas, Deus também tem os seus agentes para cura. E Eliseu era esse agente na vida daquela mulher. Ele fez algo ali que é o que eu tenho feito e é o que tem norteado a minha vida para não desistir de entregar aquilo que eu acredito que Deus me confiou para sarar pessoas, para salvar pessoas, para curar pessoas. O que, Camila? Não contar só com a expectativa ou com a fé de quem está do outro lado. Talvez Deus segurou alguém me ouvindo aqui até agora e está dizendo, cara, eu não vou nem parar para continuar, porque você não sente nada enquanto eu estou falando. Você não tem expectativa de fé. Eu sei que tem uma maioria de gente aqui que já está quicando do outro lado, dizendo glória! Mas eu também sei que tem um público e tem pessoas aqui do outro lado que são difíceis de serem alcançadas porque já foram muito feridas, já foram muito machucadas. Pessoas que se abriram para o Evangelho, se abriram para Cristo, se abriram para a instituição, a igreja, se abriram para o profético, para o sobrenatural, deram pão, deram casa, abrigo, cobertura, nem se preocupavam em receber nada. Estavam ali como essa sunamita, na função do dar, do entregar, do servir. Tão apaixonadas são por Deus, que queriam manifestar isso servindo pessoas, mas foram defraudadas. Só quiseram seu carro, seu dinheiro, só quiseram o que você podia dar. E isso feriu você, e hoje você tem dificuldade de acreditar quando tem alguém falando, e eu entendo isso. Eu não estou aqui para invadir o seu espaço, nem para ferir e machucar onde já doeu. Mas Deus tem me dado uma graça sobre esse texto aqui. Ele me deu uma palavra. Ele tem dito assim para mim, para que eu crie expectativas em Deus e não espere de você um retorno para continuar te abençoando ou pregando ou ministrando essa palavra para você. Porque olha o que aconteceu. Quando Eliseu disse para ela, tu conceberás e darás à luz a um filho, era óbvio que esse era um desejo muito grande do coração dela, mas que ela não manifestava mais por causa da dor que havia ali. E é muito complicado quando dor e desejo se fundem, e era o que estava acontecendo ali. Então, quando você tem um desejo muito grande, mas que foi muito ferido por uma dor, a única forma é não tocar mais naquele assunto, e assim você consegue viver um pouco melhor. E agora o que o profeta está fazendo? Ele está tocando no desejo, só que o desejo hoje habita no lugar da dor. Então é muito difícil isso. É por isso que aonde deveria haver júbilo, celebração, motivação, alegria, há na verdade manifestação de incredulidade. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. Olha como é que o trauma está aqui. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. Para ela, homem de Deus e mentiroso, dá tudo no mesmo. Porque ela já recebeu muita gente em casa, mas não. Ou é homem de Deus ou não é. E nesse caso aqui, ele é. E como é que ela vai saber se não há ali manifestação de fé? O que eu estou querendo dizer?
Eu não estou contando com o teu desejo aí do outro lado para poder profetizar que milagres vão entrar na tua casa, que cura vai ser revelada ao teu coração, que o lugar do teu desejo onde só habitava a dor vai entrar testemunho daquilo que você vai viver nesse tempo. Camila, mas se eu não estou sentindo nada aqui do outro lado, se sinceramente eu não estou nem te reputando como mulher de Deus, para mim você é só mais uma que entrou aí no YouTube. Não importa, eu não sei qual é o seu pensamento, mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu não estou falando e nem fazendo isso contando com a sua expectativa em mim, mas eu estou aqui liberando isso sobre a tua vida, contando com a expectativa que eu tenho em Deus. Se você tem experiências que te marcaram negativamente, eu tenho experiências que me marcaram positivamente. Se você conheceu gente que não prestava e que mexeu com o teu desejo, colocando dor aonde deveria ter colocado esperança, eu também já vivi isso, mas também já vivi o outro lado. Gente que no lugar onde estava o meu desejo, ao invés de colocar dor, colocou mais esperança. E acima de tudo, Deus tem me mostrado que a fé que eu tenho nele é suficiente. E ela não é apenas grande só para mim, mas grande também para manifestar o poder dele na vida de outras pessoas. Pessoas até que não creem, Camila, sim. Pessoas até que não creem. Pessoas que estão até magoadas, Camila, sim. Pessoas que estão magoadas. Camila, pessoas que estão feridas, sim. Pessoas que também estão feridas. Por quê? Porque não é sobre a expectativa que elas estão colocando em mim e nem mesmo em Deus, mas são sobre as expectativas que eu tenho colocado em Deus para a vida dessas pessoas. E Deus tem correspondido a essa minha fé como fez com a de Eliseu, porque eu aprendi aqui. E veja, foi isso que aconteceu. Quando ele disse, no tempo determinado tu conceberás e darás à luz a um filho, ela não creu, mas mesmo assim concebeu. Ela não recebeu na alma, nos sentimentos, quem sabe até no espírito, mas a palavra de Deus se manifestou assim mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus adverte acerca dela mesma, dizendo, ela é viva, diz o autor da carta aos Hebreus, e eficaz. Sabe o que está dizendo? A palavra de Deus se garante. A palavra de Deus não depende de todos os seus sentimentos para ela funcionar. A palavra de Deus não depende do seu dia feliz para ela ter efeito. Com todo respeito, a palavra de Deus não é homeopática. Ela não é algo que vem num conjunto de coisas apenas. A palavra de Deus, ela é quem ela diz ser, viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Veja, a divisão da alma e do espírito, ela não depende nem da alma, nem do espírito. Ela entra entre as duas, ela faz o que ela tem que fazer. E ela é apta, aprovada para discernir, para organizar as intenções e os pensamentos do coração. Foi isso que a palavra de Deus fez. A mulher naquela hora não creu, mas mesmo assim, ela recebeu. Cabo de 1 ano, tempo determinado significa isso. O que Eliseu estava dizendo? Entre você que está aqui recebendo e entre eu que estou liberando a palavra, não vai passar 1 ano até que isso tudo seja verdade concreta nas suas mãos. Então, dentro daquele ano, não rompeu o ano. Ô, glória! E aquela mulher, entre a palavra que ouviu e a gestação no ventre dela, a criança já estava em suas mãos. Ela recebeu. Camila, como é que ela recebeu se ela não creu de imediato? Ela recebeu por causa da fé de quem profetizou. Por isso ela recebeu. Por causa da fé de quem profetizou. Então é muito fácil olhar para pessoas que hoje estão doídas, machucadas e dizer para elas, você não recebeu porque você não creu, com todo respeito, mas isso é muito fácil. Mas a pergunta e a reflexão que na verdade nós estamos fazendo aqui agora é, fulana, fulano, não recebeu porque não teve fé ou porque alguém também não teve autoridade para profetizar? Ou porque alguém profetizou sem Deus ter dado ordem? E no lugar onde deveria haver esperança em cima de desejos e sonhos, hoje só há dor e frustração, porque é muito mais fácil culpar quem não pôde ser ou ter o que queria, dizer que foi incredulidade e não fé, quando na verdade alguém não tinha autoridade para profetizar. Essa mulher recebeu por causa da expectativa que Eliseu tinha em Deus, da autoridade que Deus deu a ele, e ela gerou e concebeu e deu à luz a esse menino. E no próximo vídeo eu vou falar para você, ainda dentro dessa série, sobre dor, sobre oração, sobre o que fazer dentro do caminho do trauma, da paralisia, enfim, sobre pontos importantes para a gente dentro desse texto que nos falam sobre o poder da oração. Porque escute isso, parece que a história vai se repetir. O desejo do seu coração foi saciado.
Aquela mulher gerou e teve um filho, mas o texto diz, a gente acredita ali que quando ele tinha cabo de 12 anos, não dá para afirmar, mas a gente imagina que quando ele já crescia um pouco ali, tinha idade o suficiente pelo menos para ir ao campo com seu pai, é o que o texto apresenta. O menino vai entrar e vai chegar em casa dizendo: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. E a verdade é que o menino morreu. E tem gente que está me ouvindo aqui agora e está dizendo: eu tenho medo de renovar a minha esperança em cima daquilo que um dia só foi dor e repetir a história, repetir o cenário. E eu preciso dar continuidade àquilo que eu comecei aqui nesse vídeo, para te dizer isso. O inimigo vai te ameaçar na mente, te fazendo ter a ideia de que você vai repetir a história. Sabe por quê? Porque depois que você tem uma experiência com o sobrenatural, ele não quer que você aprofunde. Ele quer que você se sinta ameaçado para que você não continue caminhando. Só que o Senhor tem me usado com fé. E eu vou te falar um negócio, hein? Pode vir na minha fé que eu tô crente à beça. Gente, vou botar minha cara aqui, eu tô muito crente. Vem na minha fé que eu tenho fé o suficiente para caminhar com você até que você tenha a sua própria. Até que você viva as suas experiências, viu? Vem pro próximo vídeo. Eu não sei nem como é que faz, como é que são os termos técnicos aqui. Mas eu vou botar a data aqui. Porque não foi programado, mas eu vou dar continuidade aqui nesse texto. Porque Deus falou pra mim que tá jorrando um rio aqui pra curar. Deus não quer apenas palavras emocionais. Eu não quero aqui criar um gatilho na internet pra você só ter uma palavra motivacional que só dura um pouquinho de horas. Não. Vai haver cura. Vai haver cura. Há um rio de vida jorrando aqui. Então, só pra gente fechar hoje aqui, antes de dar continuidade nessa série aqui, eu quero dizer isso pra você. Há fé em mim, há expectativa em mim o suficiente para buscar a Deus pela sua vida, para que aonde havia dor, aonde havia tristeza, possa haver agora renovação de esperança. Você vai gerar. Eu não sei se é um filho, se é um projeto, mas crendo ou não. Eita, tem que ter muita ousadia para falar isso. Você vai gerar, porque essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E independente de como você está, eu não estou aqui pelo que você acredita ou não. Eu estou aqui pelo que eu acredito e pelo que eu tenho vivido. Então, vem comigo, tá bom? Vem comigo nessa série, vem comigo nesse projeto. Vem comigo, YouTube, vem comigo! Ó, fica com essa palavra, guarda no seu coração. Eu vou dar continuidade orando por você, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo, até mais.